Fortaleza da nossa cidade é você. Fala, rapaziada, boa tarde. Está no ar o seu programa de esportes aqui da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Hoje, no Resenha de Artilheiro, vamos falar sobre o empate do Tricolor de Aço em 2-2 com o Palmeiras. O Leão foi garfado? Será que foi? Eu acho que não. Aliás, Rochelle e Indira estão com abaixo assinado aí para que o Pikachu não jogue mais. Afinal de contas, ele... Daquele jeito, né, cara? Tem que ser com o braço colado no corpo, não com o braço aberto. É pênalti, certeza é pênalti. Pênalti com toda certeza. O treinador do Fortaleza protestou na entrevista coletiva depois do jogo. Ele falou da dificuldade do Fortaleza nessa reta final com a arbitragem e vamos também ouvir sobre isso. Vamos falar também sobre o Ceará Sporting Clube. Até que enfim o Ceará ganhou, venceu o Paysandu na Arena Castelão e deixa o Alvinegro vivo, eu acho que não, na luta pelo acesso à Série A. Vamos falar ainda das finais do Campeonato Cearense de Futebol Sub-13, que tem disputa começando nesta quarta-feira, e uma entrevista com o Marcos Henrique, o Marcos Fofão, sobre a quarta etapa do Campeonato Cearense de Bicicross. Os comentários hoje, Hugo do Vale está por aqui. Só tem ele, é o jeito, né, meu parceiro? E aí, cara, boa tarde. Tá vendo aí, Cláudio, como é que é? Traíra. Boa tarde, João Paulo Quintela. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela TV Fortaleza 7.2. Um abraço para essa equipe técnica maravilhosa. Show. É onde o estresse acaba, a resenha acontece, tem café, tá tudo bacana. E assim, né, cara, foram jogos que tivemos sentimentos diferentes. O jogo do Fortaleza, podemos dizer que há um sentimento, sim, de protesto, um sentimento, sim, de reclamação. Haja vista que, assim, o Vojvoda não tem a característica de estar reclamando de arbitragem, nem ao final dos jogos ficar comentando sobre isso, mas realmente é a tal da interpretação. Hoje escolheram essa palavra para poder você esconder erros, deixar de ser incompetente ou não ter, né, a mesma boa vontade como tem em outros lances. Né? Em relação ao Ceará, um pouco de alívio, né? Volta o percentual a aumentar, mas ainda, como você falou, muito difícil, mas eu continuo com a minha convicção. Acho que o Ceará se classifica para a Série A do Campeonato Brasileiro no jogo aqui na Arena Castelão contra o América Mineiro. Show. Cara, bora começar falando sobre o jogo muito disputado e eu particularmente achei o jogo interessante para o Fortaleza, mas o empate em 2-2 com sabor de derrota pela circunstância da partida. Agora, você vir do Allianz Parque com 2-2 diante do Palmeiras, cara, é sensacional para esse momento do Fortaleza. Por quê? Porque além de estar em terceiro colocado, também é um confronto direto contra o Alviverde, tá? Não deixou o Palmeiras sair. A partida foi válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Os gols foram marcados por Hércules, cracaço de bola, e Moisés. É isso aí, Hugo do Vale. Tem VT? Eu só queria perguntar se tinha café. Tinha café. Hugo do Vale, cara, e aí? Cara, Palmeiras jogando muito também, lógico, propondo o jogo, sim. Mas o Fortaleza não fez feio, muito pelo contrário, eu acho que foi... Que lance foi esse, né, cara? Foi páreo para o Palmeiras e por uma infelicidade interpretativa do árbitro, o Fortaleza não saiu com a vitória dessa partida. E aí o primeiro lance, né? Aí cabe a marcação do pênalti ou pelo menos a discussão, né? A força excessiva do Tite, o braço às costas do jogador do Palmeiras podem ser, né, motivos para o árbitro chegar e marcar o pênalti. Né? Nesse caso aí, eu não acho tão injusto a marcação do pênalti. Acho que é muito mais uma imprudência do Tite do que simplesmente um erro de arbitragem ou má vontade da arbitragem. E aí a gente vê os restantes dos lances. Antes de mais nada, o seu Botafogo agradece, né? Você é Botafogo. Destaque para esse gol do Hércules, né? O goleiro realmente, acho que nem viu a bola.
Foi uma paulada, né, como a gente chama, desse jogador que parece que nem foi operado do joelho. Né? Muito bom jogador, né? E o Fortaleza, como a gente destacou aqui, né? Nós destacamos aqui no Resenha de Artilheiro, na quinta-feira, sobre o plano de jogo do Fortaleza. Vejam as oportunidades nos melhores momentos. Fortaleza chegando como Fortaleza, marcando pressão, contando com a participação de alguns principais jogadores. Aí o lance mais discutido do jogo, para mim, tá? Fica claro que o Iago Pikachu está até com o braço um pouco aberto, mas ele tenta e faz o movimento para trazer mais para o corpo, e aí eu não marcaria esse pênalti. Para mim, aí foi o lance capital, mas que o Fortaleza ainda mostrou sua força, porque o Fortaleza, mesmo perdendo de 2-1 dentro do Allianz Parque, né, conseguiu se recuperar, né, e aí teve essa defesa, passou por alguns maus bocados, mas chegou ao empate, um vacilo do Mike, e o Moisés não desperdiçou, fazendo um 2-2. Como eu falei, né, gratifica a situação do Botafogo, que acaba os dois que estão brigando com ele pelo título do brasileiro, 2 sim. Parece que para a imprensa nacional só o Palmeiras está brigando pelo título contra o Botafogo, mas o Fortaleza também está sim. Né? Então um empate que não foi bom para nenhum dos dois, mas que mostra que o Fortaleza está se encaixando de novo dentro do Campeonato Brasileiro, mesmo com as dificuldades. Enfrentando um Palmeiras, repito, dentro do Allianz Parque, tendo só o Campeonato Brasileiro para disputar, eu acho que foi um resultado impressionante. Pena que para as pretensões de quem quer ganhar um título, fica muito ruim. Mas para o resultado em si, foi muito bom. E lembrando, né, João, só para complementar, lembrando que o título foi uma coisa que o esforço do Fortaleza fez com que caísse aos seus braços. Mas a classificação direta para a Libertadores ficou muito mais próximo depois desse empate, né, que deixa o Fortaleza mais aceso do que nunca dentro do G4, e a gente confere já já. Aí. É isso. Cara, como é bom ver esse rapaz jovem, Estevão, jogar. Ele tem, por exemplo, a gente teve recentemente o Endrick lá no mesmo Palmeiras, que tem a sua qualidade, tem a sua força, mas bola jogada, futebol jogado, é muito bonito ver o Estevão jogar. Ele tem muita qualidade, o drible curto, tipo futsal, sabe? Aquela ginga do futebol brasileiro. Como é bom ver o Estevão jogar, com personalidade também. É um cara que acho que tem um futuro bem interessante, cara. Cara, de verdade, é o jogador disparado com mais condições de trazer pra gente uma entrega parecida com o do Neymar. O vai falar sempre do Neymar, ele é a nossa referência. Não tem como a gente fugir disso. É um jogador habilidoso e levou essa habilidade para fora do país. E continua sendo autêntico, um jogador que a gente precisa e quer ter dentro do futebol, não só da seleção brasileira, mas fora do país, tendo as mesmas características. Vamos lá, Lucas Moura, muito bom jogador, mas distante da habilidade do Neymar. Vinícius Júnior, bom jogador, mas muito longe da habilidade do Neymar. Lucas Paquetá, Antony, Rafinha, você vai trazer vários jogadores. Endrick, o último, é um jogador que tem personalidade, é um jogador que sabe jogar futebol, mas bem distante da habilidade que a gente enxerga no Neymar quando saiu daqui e no Estevão também, que o principal desafio para ele vai ser continuar a jogar assim, tanto na seleção brasileira quanto no Chelsea. Beleza, a gente vai ouvir aqui o que foi que falou o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda. Ele comentou a partida, analisando e, claro, como o Hugo do Vale falou, chateado com a arbitragem, né? Não é o estilo dele, não é a característica do Vojvoda, mas, segundo ele, a interpretação foi, no mínimo, equivocada. Pois não. Se o Tite tivesse feito igual a Joy, não seria pênalti. É verdade. Não seria pênalti. Vamos lá, Juan Pablo Vojvoda fala com a gente. En primer lugar, parabenizar a meus jogadores, porque eles, ante erros arbitrales, que agora vou analisar melhor, mas eu considero que eles tiveram la capacidade para recomponer esa situación, recomponer rápida,
para procurar un empate. Una sensación que no es boa, porque quien quiere ser campeón tiene que ganar estas partidas, tanto para el adversario como para nós. Acho que trabajamos bien a partida durante la semana. Hoy los jugadores respondieron a los comportamientos que planejamos, mas nós podemos controlar. Eu falo lo que acontece no día a día de Fortaleza. Eu falei muito com jogadores, podemos controlar nossas tarefas, nosso comportamento, nosso controle emocional, mas no podemos controlar arbitraje. Entonces eso es, hay personas encargadas de controlar eso, ¿sí? En CBF. Eu no falo, soy una persona y muchas veces me dicen, profesor, você debe chatearse más, porque el que no chatea, el que no llora, después no consigue el resultado. No estoy llorando, mas eu quiero que CBF también o revise esos lances, ¿sí? Que admita que a veces erran también, mas bueno, es eso. Eu quería ganar este juego para ter 2 puntos más, ¿sí? Partida pasada ficamos con 2 jugadores o menos, aceptamos eso, conseguimos un punto con Atlético Mineiro. Hoy hicimos 2 goles, ¿sí? Mas no podemos controlar lo que está externamente a la gente. Ok, argentino-cearense Juan Pablo Voivoda, e ela está por aqui de novo, né? Com a gente aqui, Joyce Maciel, para traduzir o que falou Juan Pablo Voivoda. Não. Traduzir aí já é mais difícil. Mas eu estava falando com o que ele já está falando melhor do que antigamente, porque antes não dava para entender nada. Mas assim, dá para entender a indignação dele, que acho que é de todos nós, né? Porque realmente eu acredito que houve erro de arbitragem. A gente vê que o árbitro foi suspenso. Se vai dar alguma coisa a gente não sabe, mas pelo menos foi feita alguma coisa. A gente pode dizer assim, e o Fortaleza conseguiu arrancar o empate, em toda a dificuldade ainda conseguiu arrancar um empate fora de casa, que foi importantíssimo. Eu acho que é chororô demais, cara. Eles estão chorando muito. Ele já está adaptado à linguagem cearense, né? Que ele já foi logo dizendo, não estou chorando e tal. Mas, na verdade, é uma reclamação válida, né? Sim. Eu acho que foi, assim, realmente uma falta de boa vontade muito grande com o lance, né? E aí eu trazer um lance, não foi do Fortaleza, mas o Ceará, semana passada, brigou por um pênalti muito mais escandaloso do que esse que aconteceu no Pikachu. Em plena Vila Belmiro contra o Santos. E a velha interpretação... E a velha interpretação achou que ele estava muito próximo. O ato de reflexo dele não fez com que ele conseguisse tirar o braço. Sim, exato. E aí o braço estava assim, cara. O do Pikachu estava assim, e ele ainda recolheu para cá. O do Santos, ele tipo levanta o braço. Não, ele abre os braços. Ele abre os braços. E o VAR sequer chamou. E o do Pikachu, ele já tá assim, e aí ele faz assim. Quer dizer, o ato do cara não querer cometer o pênalti também tem que ter uma... Exato. Né? Foi muito em cima, um chute muito forte, e aí você não levar em consideração isso pelo menos. E aí semana passada você tem um muito pior, dentro do gol, porque o jogador do Santos estava aonde a bola poderia passar e fazer o gol. Sim. E o cara sequer vai ao VAR para dar uma olhada. E é um lance que seria crucial para o Ceará. Você imagina o Ceará com 1 ponto a mais? Hoje em dia, 1 ponto a mais pode até tirar o Ceará da situação que ele está hoje. Sim. Muita diferença. Muita diferença. Coloca em tela os próximos jogos do Fortaleza pela série... não é a classificação? É a tabela. Coloca a tabela de classificação, porque eu faço questão de olhar para cima da tabela e o meu fogão tá lá. Que timaço esse Botafogo, eu não cara. sei até agora como é que o Botafogo ainda tá em primeiro. 64 pontos o Botafogo, 61 pontos é o Palmeiras com a segunda colocação, o Fortaleza é o terceiro com 57, o Flamengo é o quarto com 54, o Flamengo ainda joga nesta rodada, 31ª rodada, o Internacional assumiu a posição do São Paulo, porque venceu o Cruzeiro, não foi? Venceu o Cruzeiro, se não me engano, e assumiu... Venceu o Inter, deixa eu olhar para o time aqui, Atlético Mineiro. Foi, acho que foi Atlético Mineiro. Foi um dos dois aí.
Agora nem eu Mas lembro. o fato é que assumiu a 5ª colocação, São Paulo é o 6º. São E Paulo na, empatou com o Criciúma, né? e na zona de Por isso que rebaixamento, foi ô vantagem medonha, né, mas São Paulo? E na zona de rebaixamento, Juventude, que continua fazendo muitos gols, mas sofre muitos também, perdeu por 4-2 do Flamengo. O Corinthians, 18º, tem um jogo a menos, pode sair da zona hoje. Hoje ele tem jogo, deve sair da zona de rebaixamento e jogar o Red Bull Bragantino, que demitiu o técnico Caixinha. Cuiabá, o 19º. E o Atlético Goianiense é o 20º, é o lanterna da competição. Detalhe para o Atlético Goianiense que tem 4 rodadas que o presidente já entregou, né? Ele mesmo já chegou e disse que... não. Ó, negado. Não, ele falou em coletivo, ele falou, a gente já está rebaixado, Não, estamos pensando em 2025. Estamos pensando em 2025. Aqui, Mas tá mesmo, né, cara? aqui o Juventude também demitiu Jair Ventura. É verdade. Né? O Bragantino, o Caixinha. Destaque para o Atlético Paranaense, que ganhou do Cruzeiro de 3-0. Foi verdade. O Cruzeiro que teve um jogador expulso com 10 segundos de jogo. Deu uma cotovelada no jogador do Atlético Paranaense. Destaque também que o Atlético Paranaense tem Lúcio Gonzalez, né? Que já foi treinador do Ceará. E foi o que praticamente empurrou o Juventude para a zona de rebaixamento. E que pode empurrar mais ainda o Corinthians se ele vencer e aí sai dessa zona de rebaixamento, enfim, né? Lá, como a gente falou na quinta-feira, o perigo real e imediato para o Fortaleza, o Internacional, e se concretizou. Ganhou 52 pontos, um jogo a menos, né? E pode ser uma pedra no sapato, tanto do Fortaleza como do Flamengo, para essa classificação aí direta para a Libertadores, né? E o Botafogo agradeceu ao Palmeiras e Flamengo, e Fortaleza. Com certeza. Só destacando do Lúcio, né, que já foi treinador do Ceará, ele já estava correndo um sério risco de até ser demitido, porque ele não estava dando resultado. 4 jogos e não tinha condições de ganhar. Não estava tendo resultado e por mais que ele seja quase que um ídolo no clube, ele estava correndo risco, né? Então essa vitória foi muito importante, porque tirou o Atlético da zona, empurra o Juventude. E só destacando que o Flamengo, ele na verdade tem um jogo a menos, ele já jogou essa rodada, foi exatamente contra o Juventude. Porque ele tem um jogo a menos, Ele né? tem Essa rodada ele já jogou, então exatamente. ele ainda não igualou os outros lá. Só um destaque aqui para o Atlético Paranaense, eu particularmente gostei muito quando ele esteve por aqui, o Lúcio Gonzalez, e até dei a opinião que o Ceará deveria contratá-lo para ser o auxiliar técnico fixo do Ceará. Quando o Lúcio... Que hoje é o Anderson Batatais. Que hoje Isso. é o Anderson Batatais, trazido pelo Wagner Mancini, de novo, né? Porque para onde o Mancini vai, ele sempre leva e tal. Então, assim, o Lúcio é de uma escola muito interessante. Quando ele assumiu o Ceará, foi a única situação, não sei se a Joy lembra e concorda, foi a única situação que a gente viu o Ceará com algumas variações, ele mudou o time e até poderia ter ganho uma partida contra o Goiás, se eu não me engano, onde o Ceará fez 1-0, mas infelizmente o Vinícius foi expulso, né? E aí o Ceará acabou ficando com 1 a menos e sofreu um empate. Logo na sequência. Que foi logo na sequência e aí atrapalhou um pouco o trabalho do Lúcio. Eu não estou dizendo que ele é um excepcional, mas ele é um cara que podem ficar ligados nele porque ele tem um método de trabalho interessante, tanto de treinamento como de jogo. E assim, né, nem querendo defender ele, mas assim, também pensando que na época que ele assumiu, o Ceará era o primeiro time dele. Então, assim, querendo ou não, e o Ceará vivendo E não era uma situação crise. fácil, exatamente. E o Ceará vivendo uma crise. Pressão. Então, assim, jogar a culpa no treinador na situação que o Ceará estava na época é muito fácil. Então, assim, eu concordo com o Luca, acho que é um treinador que é bom ficar de olho, que eu acho que ele tende a crescer como o próprio Rogério Ceni, que no começo ninguém dava nada pelo Rogério Ceni, a realidade começou é essa. da mesma situação. Exatamente. Uma crise no São Paulo, primeiro trabalho, óbvio, né? Então ele mostrou algo diferente, mas não tinha espaço, não tinha ambiente realmente para que ele pudesse apresentar o seu bom trabalho. Tanto que quando saiu de lá, ele conseguiu. Na verdade, a diretoria do São Paulo se aproveitou da história do Rogério como jogador. Ele estava começando ainda como treinador e já lançaram o cara para dar uma segurada na pressão que estava acontecendo. Né? Destaque também ali, João, só para poder a gente finalizar em relação à tabela, é o Vitória, né? O Vitória venceu. Né? Na rodada, o Vitória venceu e aí está distanciando um pouco e está tendo uma briga aí com o Criciúma. Eu acho que ele começa a brigar com o Criciúma
naquela situação que eu falei, que achava que o Criciúma poderia ser o time que despontasse. E eu destaco também o Fluminense aí, né, cara? Que estava na zona há 2 rodadas, já está em 13º, né? Acho que ele, Eu sei que ainda está embolado, eu sei Se disso. bem que mas, foi assim, ele já- que perdeu pro o Vitória. Fluminense ele chegou a ficar em Foi? 20º, não, né? Acho que ele só chegou. O Fluminense Ele chegou no máximo Chegou a 10º. ficar em 20º. Aí pra você Chegou. ver, 13º. 13º. Só que destacando também que a diferença de pontos é mínima. É, não. O Juventude tem 34, Claro. Dois pontos. 2 pontos. É, o Fluminense que perdeu pro Vitória, 2-1. Tava de 1-1 o jogo lá no Manuel Barradas e o Alejandro de pênalti foi e finalizou o jogo fazendo 2-1. O Thiago Próximo. Carpino, né? Próximos jogos do Lion. Coloca em tela pra gente aí os próximos jogos do Fortaleza. É sábado contra o Juventude, 18h30. Depois encara o Vasco da Gama em casa, com mais uma linda festa. Se você gosta de futebol, vá para o estádio. Se você não gosta de futebol, mas gosta de festa, vá para o estádio, porque a torcida faz uma festa espetacular. Assim como a do Ceará, tá? Vamos destacar também o que o Ceará fez aí, que foi espetacular. Destacar o trabalho também, João, do extracampo, tanto de Ceará e Fortaleza. Em alguns setores, inclusive, né, com algum tipo de movimentação, fanfest, essa parada Legal, toda, muito bom. para poder, assim, para quem gosta, né? A Sim. galera gosta de uma músicazinha, sempre tem, Legal. né? E do Ceará também teve, inclusive agora. Enfim, cara, você tem vários motivos para continuar. Eu sei que está um pouco caro, eu sei que está no final do ano, né, reta final, mas eu acho que tanto Fortaleza quanto o Ceará precisa da sua ajuda para dois pontos super importantes. O Fortaleza para terminar entre os 4 e o Ceará para ter o acesso à primeira divisão. E as duas equipes elas têm lançado promoções para ingressos. Isso, A também. maioria É. deles tem lançado Legal. sempre promoções a partir de 15, 20 reais. Então, se não pode ir para todos, eu acho que dá para você ir apoiar pelo menos em um. É, tem uma parada também que eles estão liberando, que são as crianças até 12 Sim. anos, né? E as mulheres também, 50%, ou então até liberando de graça mesmo. Tá bom, vamos correndo aqui, porque o nosso tempo é curto. Correndo? Quero falar agora sobre os jogos do Fortaleza, né? Vasco. Juventude, E depois um campeonato carioca Aí à parte, tem né? Vasco, e Fluminense e Flamengo. Caramba, Flamengo. verdade. Tá bom, agora vamos para a próxima pauta, porque senão a gente não consegue finalizar este primeiro bloco, tá? A gente vai falar agora sobre Sub-13. João, só brincar aqui um pouquinho. Claro. Não dava pra tu torcer pro jogo do Fortaleza contra o Vasco. Ser realmente dia 9 pra ver se muda a data? Ixi, era bom. Se cara. tu falar, É mas- covardia. Que é dia 9. porque é o dia do jogo da gente Dia beneficente. 9 nós- Oh, meu Deus. Acabou atrapalhando um pouco aí o nosso evento. Então, se o João torcer para que fique dia 9, pode Aí ser. muda. Verdade. E tem que torcer pro Vasco, tá? O cara foi Cara, entrevistar o ontem, Luiz assim, Otávio. E ele moço. tem, e ele tem que Ontem eu, torcer falei, pro Vasco. ontem eu falei com o Luiz Otávio Oh, meu Deus. para convidá-lo para o podcast. Maestros da bola. Diz o que foi que aconteceu. Ele se contundiu. O homem Mas se você machucou. conversou ontem. Ontem, Foi. convidando... Ontem não, que dia é hoje? Hoje é segunda. Segunda. Sexta-feira, para que ele É, pudesse... eu já ia dizer que se tivesse sido ontem, eu ia dizer que ele não tinha culpa porque a lesão foi sexta. Mas como você conversou no mesmo dia... Sexta-feira, para que ele pudesse ir ao podcast Maestros da Bola, ele disse, rapaz, vamos marcar, porque é semana de treinamento, decisivo, a gente precisa subir. Se contundiu. Misericórdia. Tem final de campeonato cearense no futebol sub-13. Fortaleza e Ceará, acorda, macho, se enfrentam a partir desta quarta-feira, dia 30 de outubro, às 15 horas, no estádio Presidente Vargas. Tá aí, ó, partida de ida, dia 30, Sim. partida de volta, no sábado, Dia 2. dia 2 de novembro, às 15 horas, ambas as partidas. E deixa eu pensar aqui, cara, sub-13, né? 13. É muito legal, a gente viu algumas imagens, e vocês que acompanham muito a base também, é muito legal a gente ver esses garotos com qualidade. Eu sei, Sim. ainda juvenil, ainda imaturo, mas você vê o estilo, né? Você consegue perceber o estilo de jogo, a qualidade, é muito legal. É apenas 13 anos, né, cara? Apenas 13 Não, anos. até 13 Até anos. 13 anos, é verdade. Até 13 anos. Mas eu vou, assim, é a intuição mesmo. O Ceará vence o primeiro jogo, 3-0. Minha nossa E Senhora. o segundo jogo, 2-2. Ceará campeão do Sub-13. Aí é certeza. Dito isso, torcedor do Ceará, se perder, você já sabe a quem cobrar, viu? Não fala um negócio desse não, pelo amor de Deus. O mais legal também é a participação de alguns ex-atletas que fazem parte da comissão técnica, eu gosto sempre de falar disso, e eles não estão lá único e simplesmente porque foram jogadores e são ídolos.
né? Eles estão trabalhando, estão estudando para isso. O Ceará, o técnico é o João Marcos, né? Grande João de Ferro, gente boa demais, amigo da gente aqui. E na comissão do Fortaleza 13 e 14 tem o Clodoaldo, né? Que é um eterno ídolo da equipe tricolor e que sempre estão nos estádios, né? E é muito importante a participação desses caras. E você tá jogando futebol e olhar para o banco e ver que realmente tem uma referência. Não estou dizendo que não ter jogado futebol não tem essa mesma qualidade. Tem, mas quando você olha alguém que foi ídolo do seu pai, tá ali jogando e você sabe as histórias, né? É mais um incentivo e isso é legal para as categorias, inclusive também o profissional. E aí a gente destaca alguns nomes, né? A gente falou aqui no programa passado sobre o Cauã. Cauê. Sobre o Cauê, que joga muita bola, tem se destacado, né? Agenciado pelo Cláudio, né? Nosso câmera, né? Agenciado pelo Cláudio Costa. Brincadeira. É brincadeira. Mas é vizinho lá do Cláudio Costa, menino bom pra caramba, tem feito gols. Hã? Joga bem. Joga muito. E esse é um dos que eu acabei de falar, com o estilo de jogador já, com o jeito de jogador, com qualidade, se posiciona bem. A gente sabe que ainda é muito cedo, de maturidade, enfim, o corpo ainda vai mudar muito, né? Mas a gente já consegue perceber alguns traços de jogador de futebol, alguma essência do jogador de futebol. Isso é muito legal. Mas agora que eu notei que minha roupa tá show, viu, aqui pro cenário. Tá massa, velho. Tá casando com... Não, a paleta de cores aqui tá show, hein? Os caras tão bons. Gostei, eu viu? não tô rimando, não. Foi sem querer, viu, macho? Vamos pro intervalo bem rápido, é só pra gente tomar aquele café. Já voltamos, sai daí não. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia acompanha o funcionamento das escolas da rede pública municipal de ensino, debate e vota os pareceres de todas as propostas para o segmento e encaminha soluções por meio de novas leis para o setor. Além dos avanços do ensino, colabora para a valorização dos profissionais da área. Realiza audiências públicas para debater assuntos do segmento que representa. A Câmara Municipal de Fortaleza é composta por 43 vereadores, que são os legítimos representantes do povo fortalezense. E esses vereadores que escutam suas bases, dão entrada aqui nessa casa a projetos, e os projetos que têm um vínculo com educação, ciência e tecnologias, eles obrigatoriamente têm que passar pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que ali vai analisar, que vai se debruçar sobre esses projetos, para que depois ele volte para o plenário, para um debate mais amplo com todos os vereadores. Estamos de volta e eu convido você para participar com a gente através do WhatsApp 988040040, coloca o DDD 85 se estiver fora de Fortaleza, tá? 988040040. Tem uma informação que nós esquecemos, o Cauê, ele é artilheiro da competição com quase 20 gols aí, cara. Ou 20 gols, não sei. Tem uma duvidazinha aí. Tem um 20, né? 19 ou 20 gols, ele é o artilheiro da Já o competição. agente dele chega aí, a gente sabe. Mas o moleque, de fato, é muito bom. Vamos falar agora de Série B? Não, tem que falar aqui da trairagem, né? Eu fui falar aqui da minha roupa, o cara foi... Falou da minha calça, macho. Mas ele fez alguma comparação, não? Não, fez a comparação. O Maurício tem muito mais estilo do que ele. Aqui eu tô tentando ser pelo menos parecido com o Maurício. Se Cláudio Costa tivesse aqui, a gente filmava. É. Vamos falar de Série B? Bora, parar de falar besteira, né?
O Ceará venceu o Paysandu por 2-1 no sábado na Arena Castelão pela 34ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Foi 2-1 e os gols da partida foram marcados por Saulo Mineiro para o Alvinegro de Porangabuçu, Rafael Ramos Contras. e Eric Pulga. E Eric Pulga, né, cara? Para o Ceará fechando a fatura. Vamos ver aí as imagens do jogo. Eu bem ali, ó. Eu ali, ó. Pênalti, o homem sabe Quem, bater, né? viu? Ela vive ali, só fica ali ela. E eu fico pro lado de cá. Ei, pênalti, o homem sabe bater, viu? Pelo menos isso. Isso aí ele sabe. Isso aí. Eu tava Não, mas só- ele é um bom batedor de pênalti mesmo, o Saulo Mineiro. E aí, o jogo em si? O que que Joy. Cara, eu achei um jogo bom. Assim, o vocês- Ceará... Pra quem? Pro Ceará. Foi? O Ceará começa vencendo, assim, o Paysandu, para mim, ele realmente não jogou bem. Só que aí o Paysandu tenta reagir, faz o gol de empate, só que você vê que o Ceará, ele não apaga por causa do empate. Porque muitas vezes já aconteceu isso com o Ceará. Quando ele sofre o empate, pronto, ele não consegue mais sair do canto. Pelo contrário, o empate deu uma reação para o Ceará conseguiu... Fez o segundo gol, chegou a fazer o terceiro, que foi anulado, o gol do Saulo Mineiro, que teve um toque de mão, que tem gente que acha que não tocou. Eu nem vi esse toque, não vou mentir, não. Não vi, não. Tem gente que acha que não tocou, eu realmente acho que acaba sendo muito interpretativo, dependendo do ângulo da Eu câmera. não vi o toque de mão. Mas aí chegou até o terceiro gol dele, que foi anulado, ou seja, o Saulo Mineiro até que jogou bem, porque conseguiu balançar as redes 2 vezes. E do lado do Paysandu, eles colocaram o Nicolas no segundo tempo na tentativa de uma lei do ex que não funcionou, né? Até porque o Nicolas já não vem jogando tão bem no Paysandu. Exatamente por isso criticado, né? exatamente por isso que ele até entrou na reserva. Ele tem sido do banco de reservas nos últimos jogos do Paysandu, porque ele não vem tão bem. Mas, assim, na minha opinião, o Ceará jogou bem. Poderia ter jogado melhor, mas dentre, assim, os últimos jogos, o Ceará tem até jogado bem. Basicamente é isso. O que você acha, Hugo? Pois é, concordo contigo, né? O Ceará não jogou mal, tá? Mas, assim, o Condé, ele optou pela entrada do Richardson Sim. e pelo Recalde, né? No lugar de Deluca e Mugni. A ideia é até boa, mas eu achei que o Ceará não melhorou em muita coisa. Sim. Até porque o Recalde não foi o Recalde dos jogos passados, né? Que até abrilhantou a sua participação com gols. Eu acho que o que parece é que o Recalde ele é melhor quando ele entra no decorrer do jogo, não como titular. E também ele entrou de titular em algumas partidas, foi bem, mas nesse dia aí ele parece que não estava muito Sim. legal. O Ceará consegue ter a posse de bola, Sim. consegue fazer algumas ações dentro da partida, mas a função dele foi a que faltou para mim no primeiro tempo, que é a organização de jogadas. Ele pegar essa bola, distribuir melhor. O Ceará acabou fazendo aquele movimento de para-brisa, né, que não dá muita ofensividade, mas o Ceará acabou sendo agraciado primeiro com o gol do Saulo, né, um gol de pênalti. Destacar também negativamente mais uma vez a do Saulo, a gente não pode deixar de falar isso. Mais um cartão amarelo bobo, né, por conta de reclamação. O árbitro por diversas vezes, aí o pênalti marcado, ó, na verdade Esse pênalti. sim, né? Esse foi olhado no VAR, inclusive, e foi marcado o pênalti. Voltando ao Saulo Mineiro, recebeu mais um cartão amarelo. O Ceará já tem tão poucos jogos e precisa tanto dele, Sim. levar cartão amarelo ainda mais bobo, né, pode até trazer algum prejuízo a mais para o Ceará durante a partida, que poderia ter tomado, porque o árbitro marcou um toque de mão. Se ele tem como esse toque de mão intencional, ele leva o segundo amarelo Ele e vai seria embora. expulso, exato. Né? Mas é como a Joy falou, o Ceará jogou bem, mas faltou mais agressividade, faltou mais ofensividade. Sim, principalmente está jogando em casa. Isso, o Léo fez as modificações que a gente já espera, colocou o Lucas Ian, colocou o Deluca, colocou o Mugni, né? Colocou o Barceló, né? Que acho que deveria jogar mais, acho que ele deveria ter mais oportunidade de minutagem, ou no lugar do Saulo, ou no lugar do Ailon, para ser o centroavante, e um dos dois fazer a função ou de extremo, pelo lado direito, ou de meia, tá? Mas, no geral, o que vale realmente são os 3 pontos, o 2-1, colocando o Ceará ainda na briga, e como eu falei no começo do programa, continuo achando que o Ceará não perde mais,
né, até o América Mineiro, jogo aqui dentro de casa, onde o Ceará joga contra o Avaí dentro de casa, joga fora contra o Botafogo e joga contra o América Mineiro. Eu acho que aí o Ceará faz os 63 pontos, que eu acho que acredito que o Ceará já consiga a sua classificação com uma rodada de antecedência. O técnico Léo Condé comentou o bom resultado e destacou o papel dos mais de 40 mil torcedores no apoio ao vovô. É realmente uma vitória muito importante, um momento decisivo da competição, né? Chegando essa reta final. Como eu tenho falado muito, a gente tem que fazer a nossa parte, né? E não adianta a gente ficar fazendo muita conta se a gente não conseguir vencer os nossos jogos. Então, nesse momento que a gente tem procurado passar para os jogadores, para a gente procurar fazer bem o nosso trabalho, o nosso papel, para a gente conseguir vencer os jogos, né? Conseguimos fazer um jogo bem, acho que bem organizado hoje, do começo ao fim, exceção no lance que originou o gol ali, mas de uma certa forma a gente conseguiu fazer uma partida bem segura do ponto de vista ofensivo, defensivo, e como você mesmo frisou, mais uma vez um grande show, um grande espetáculo, né, da nossa torcida, que vem fazendo isso cada vez mais a cada rodada que passa, incentivando a equipe, fazendo uma bonita festa, e a gente fica muito feliz de estar conduzindo bem essa parceria do time com a torcida. Eu acho que o time está correspondendo também e o torcedor está vindo junto, né? Espero que a gente continue aí nessas duas próximas partidas nas duas partidas restantes ainda dentro de casa, nessa boa parceria que a gente está fazendo com a torcida do Ceará. Ok, esse é Léo Condé, para você que não tem intimidade, e Léozinho para o Hugo do Vale. Coloca em tela a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro para a gente analisar aqui o meu Santos. Olha, cara, que loucura, né? Santos, Sport e Mirassol, todos com 59 pontos. Novo Horizontino tem 57. Mirassol já fez... Não posso pegar na tela, meu Deus. Não pegue no telão. O Mirassol já fez 34 jogos, os outros 33 somente. O Ceará está com 54. A gente falava aqui, Joyce e Hugo do Vale, que bateu 62 pontos, já está garantido no próximo ano na Série A. Só que, cara, 62 pontos, Santos pode bater hoje, aliás, joga hoje, o Sport pode bater hoje e o Mirassol já na próxima rodada. Então, assim, é 62 para todo mundo, não é só para o Ceará, né, cara? Então, é difícil pra caramba pro Alvinegro conseguir esse acesso ainda, Joyce. Sim, quando você olha, você vê assim, que a diferença do Ceará para o Novo Horizontino são 3 pontos. Só que o Novo Horizontino ainda joga, né, essa rodada. E acho que vai jogar fora, se eu não me engano, mas vai jogar Todos contra... jogam fora, Sport, Santos e Novo Horizontino. Mas vai pegar o Guarani, que é o 20º. É verdade. Então, assim, querendo ou não, se torna quase que uma obrigação para o Novo Horizontino vencer. Mas se, sei lá, a lua tiver virada a favor do Ceará, pode do nada o Novo Horizontino perder para o Guarani. O Novo Horizontino pode dar uma de Ceará. Exato. Tudo é possível. Lembrando que o artilheiro da Série B... Eu empolguei ela, viu? Lembrando que o artilheiro da Série B Dantas. é o Caio Dantas, aonde? Não, senhor. Do Guarani. É o Eric Pulga. Junto com o Caio Dantas, 11 gols. E o Caio Dantas é da onde? Guarani. Verdade. Novo Horizontino não tem artilheiro na Série B. Vale destacar isso. Então vai ser um empate. E outra coisa, é um confronto do interior paulista, né? Um Exato. clássico. Guarani é campeão brasileiro. Pai, a torcida tá grande aí pro Guarani. Ei, olha que loucura. Santos, Mirassol e Novo Horizontino, paulistas, no G4. Yes. Botafogo de Ribeirão Preto, Ituano e Guarani, paulistas, no Z4. E a Ponte Preta de Gaiato ali no navio, 14º colocado, tá? E eu não sei quem é que o Sport pega. Coloca em tela aí os próximos jogos do Ceará, coloca pra gente, só pra gente ter noção, depois tu volta pra esse TP aí, tá bom? Ceará encara o Avaí no próximo domingo e eu estarei lá. Joyce Maciel, Filipeta Mick Jagger, uma galera vai estar... Torcendo pro Avaí, né? Tu, pelo amor de Deus. O Alvinegro de Porangabuçu, obviamente. 18h30, o Botafogo da Ribeirão Preto. Ele vai falar outra Paraíba. Ele fala Paraíba. No dia 12 de novembro. Tá lembrando do Breno. Esse eu não vou. Ceará e América Mineiro, no dia 17. É dentro?
De casa contra o América dentro de O casa. Havaí dentro de casa, o Botafogo fora. Ah, pois é, aquilo que a gente falava no ganha. rádio, né? Em tese, as equipes mais difíceis É os que são em casa. em casa, É. e ele tá Exatamente. fazendo bem o dever de casa, né? E fora de casa, pega os times que estão na zona de rebaixamento. Exatamente. Em tese, mais fracos. Mas o Hugo lembrou bem no programa de rádio hoje que, em tese, porque eles estão brigando para fugir da zona. Exato. Então pode ser que o Ceará pegue um Botafogo. Acho que principalmente o Botafogo. É, porque o Guarani já O Guarani vai ter... ele ainda tenta, mas tá bem mais difícil. E é o último jogo, né? Pode o estar último decidido jogo, já. isso. Agora o Botafogo ele ainda tenta. A diferença de pontos para quem está fora é muito pouca. Mas se o Guarani, por exemplo, vence hoje o Novo Horizontino, ele já faz 34 pontos, já sai da lanterna. é. Já é um gás a mais Exato. para os caras, né? E Tá tomara aí. que ganhe, né? É. Aqui a gente não sabe se pede para ganhar ou não, né? Porque assim, se ele ganha força e pega o Ceará já no final, talvez ali para E se livrar. essa né? rodada eu só não tenho certeza quem é que o Sport pega, mas o Santos vai pegar hoje o Ituano, que é outro que está no Z4. O esporte, a gente viu hoje no rádio, eu também não tô E vendo. cara, diga-se de o menino foi demitido, né? O Valentim. Foi, o Valentim foi demitido. Demorou muito, mas foi. Tava jogando até arrumadinho, cara. O time Mas não tá assim, eu acho que demoraram para demitir o Valentim no sentido de como funciona, né, o futebol brasileiro mesmo. Assim, a questão das demissões são muito rápidas, porque o Valentim ele chega no Campeonato Paulista para livrar o time do rebaixamento no Paulistão. Não livra, o time é rebaixado no Paulistão com ele continua, ele simplesmente perde 22 jogos para poder ser demitido. Olha, a gente está tendo aqui o melhor jogador do mundo. Então, eleito. Não é o Cláudio Costa, não. Estou dizendo quem está tendo agora. Cláudio Costa, se informa aí que se já tem a decisão de quem é o melhor jogador do mundo, se é o Eric Pulga mesmo. Se é o Eric Pulga. Ou se o Mbappé ganhou. Eu ouvi dizer que era o Eric Pulga. Ainda não, né? Tá bom, então a gente vai... Se não for ele, é o Yuri A do gente vai Corinthians. Yuri finalizar. Sim, Alberto. eu ia ver o Sport Recife, né, cara? Me diga aí, quem é o próximo... Acabou se perdendo, né? Deixa eu ver aqui quem é o do esporte. Veja aí, só pra Olha aí, gente vamos. confirmar aí e passar para a próxima pauta. O esporte pega América Mineira, é um jogo difícil. Olha a coisa boa. E ainda meu vai Deus, jogar bom pro Ceará, fora hein? de casa. E é bom pro Ceará, hein? Mais ou menos. Não, eu acho que é bom. Empatezinho é show. É, o empate daria bom. O melhor para o Ceará seria um empate, porque aí o América vencendo, ele vai a 52, fica 2 pontos do Ceará, se o América vencer. Então é melhor o América ganhar mesmo. É, porque aí segura o esporte. Não, mas né? não é assim, a melhor seria um empate. Não, eu acho Aí, que o na América pior seria das- melhor, sabe Eu por acho quê? que o América porque tem um ganhando é confronto melhor, direto lá, né? o Ceará e o América. É? Eu acho que É verdade. daria bom. Acho que daria bom. Tá bom, então a gente vai... Nada ainda do melhor do mundo? É menos um time para fazer 62 pontos. Hein? É. Então é o seguinte, a gente vai falar agora sobre uma pauta muito legal, mas antes eu vou... Tô entendendo. Esses caras estão querendo me derrubar, né? Os caras estão querendo me derrubar. Esse meu cabelo tá meio coisado. Tá bem ruim aí. Vamos despedir de um comentarista para receber Eu. um convidado. Não, eu. O Já viu aquele... Hugo não quer ficar não. Já tá? viu aquele vídeo que fica, não, sou eu. Essa história de receber só pela metade não tá dando certo não. Ixi, Quer Mário. trabalhar só a metade. Hugo do Vale, muito obrigado mais uma vez. Valeu, hein? Titular do Resenha de Artilheiro. Guarani e América Mineiro hoje. Boa, eu vou torcer para essa galera aí hoje. Né? Boa. Já pensou, hein? Não, vamos torcer também pro Ituano. Ituano, que é para Ituano. poder dar uma raiva Ituano. maior no G4. Vamos lá, está sendo conhecido neste exato momento o melhor jogador do mundo no futebol na temporada 23-24. O tradicional prêmio Bola de Ouro da revista francesa France Football começou às 16 horas, horário de Brasília, em cerimônia realizada em Paris, capital da França. Um dos favoritos ao prêmio é o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid. O brasileiro foi destaque nos títulos do Campeonato Espanhol, Champions League, com direito a gols decisivos e participações diretas em ambas as conquistas dos merengues. Vinícius Júnior pode trazer o prêmio de volta para o Brasil após 17 anos. O último brasileiro vencedor foi Kaká em 2007. Para isso, entretanto, será preciso desbancar nomes de peso do futebol mundial como Bellingham, Carvajal e Rodri. Também surgem como favoritos ao prêmio. Tá? Os dois primeiros são companheiros do Vinícius Júnior no Real Madrid e conquistaram os mesmos títulos pelo clube. Mas Carvajal
também pode ser Olá, parte boa do tarde, elenco tudo da bom? Espanha que conquistou o título da Eurocopa. Com um detalhe, nos últimos 3 anos, 3 temporadas, o Vinícius Júnior esteve sempre por ali. Foi oitavo, 21-22, aliás, 20-21, foi sexto, 21-22 e agora disputa aí 23-24 também essa competição. Nos últimos 3 títulos, o Neymar não foi citado entre os 30 nomes. A gente lembra, lógico, que ele passou um ano inteiro lesionado, não pôde jogar. Beleza? Assim que tivermos a informação do melhor do mundo, eu vou trazer aqui para vocês também. Pode ser que ao longo do programa a gente consiga ter essa informação. Show de bola! Vem aí a 4ª etapa do circuito cearense de bicicross. Só fera, olha aí. Tem que soltar o vídeo, né, bebê? Welcome to the jungle. We got fun and games. We got everything you want. How do we know the names? We are the people that can find whatever you may need. If you got the money, honey, we got your disease. The jungle. Welcome to the jungle. I wanna watch you bleed. Welcome to the jungle. We take it day by day. If you want a joke on the us, the price to pay and your Depois, dia 8, a final de cadastro. Ok, rapaz. Se eu soubesse que era isso aqui, eu teria trazido uma carrada de areia, botava aqui no estúdio e uma bike. Quem está com a gente aqui para a gente bater um papo é o Fofão, conhecido Marcos Fofão. Tudo bem, campeão? Satisfação bem, de tudo receber bem. aqui. A satisfação minha estar aqui com você, com essa galera que faz o show aqui do esporte aqui para a nossa cidade e mostra aqui tudo que está acontecendo no nosso esporte. Gratidão aí, agradecimento em nome da Federação Cearense de Ciclismo, Associação Cearense Bicicross e toda a comunidade do BMX aqui do Ceará, que fica feliz em poder estar divulgando nosso esporte. Muitas vezes não aparece, mas é um esporte radical que envolve crianças desde 2 anos de idade, como você pode Eu ver vi no aí, vídeo, que legal, cara. até a maioridade, a melhor idade, com atletas de 56 anos, 60 anos de idade. No Campeonato Brasileiro tem um atleta com 72 anos competindo. Né? Então, assim, é um esporte democrático. Que Todo legal, mundo ali, pode coisa linda. O participar. tamanho. É o Davi do Grau. Marcos Henrique. Aquele garoto que passou ali é de Varjota. Olha aí. O certame acontece com... Essa etapa foi em Sobral, conta com a participação de 140, nesse evento aí que contou com 140 atletas, muitas crianças, né? Isso é muito bom para a gente, ter a quantidade de crianças, porque o esporte envolvendo crianças sempre traz uma perspectiva diferente para a juventude. E esse é o objetivo nosso, enquanto gestor esportivo, né? Querer que o esporte atinja a criançada para que eles possam ter uma perspectiva a partir do esporte, seja profissional ou amador, mas que possa encaminhá-lo dentro de uma perspectiva cidadã, de atividade saudável, que o esporte nos traz. Esse esporte aí, de vez em quando, a gente cai. Bicicleta feita para andar, tá saltando, né? De vez em quando cai, aí tem torção, às vezes quebra alguma coisa e tal. Quando quebra o braço, o menino desiste do esporte, não, ele volta com mais vontade, né? Legal. Persistência e tal. Marcos Henrique, que é o diretor da Federação Cearense de Ciclismo. Isso. Tem um amigo nosso aqui na TV, ele tem uma bike elétrica. Dá para disputar, dá? Não. Uma bike elétrica. Bike elétrica não dá, não. Ih, deu certo não. Deu Dá, certo. não dá. Porém, dá para andar, dá para ele começar a pegar uma bicicletazinha sem ser elétrica e ir para a pista, porque a gente faz as orientações. Cara, fala aí Fica o assim. convite aí aberto a todos vocês que queiram conhecer. A gente tem, inclusive, 2 projetos assim que a gente chama de projeto social, porque a gente abre espaço para meninada, para molecada, Legal. para crianças de
todas as idades e todas as pessoas que queiram andar no Planalto PC e na Granja Portugal. No PC é de terça e quinta, de 7 às 9 da noite, e na Granja Portugal, nesse mesmo horário, segunda, quarta e sexta, o espaço está aberto na Granja Portugal, na Praça da Juventude, da Granja Portugal. Lá tem uma areninha e tem uma pista de BMX lá aberta, é só chegar, vai ser muito bem recebido lá. Vocês podem entrar também nas redes sociais da ACBX e também da escolinha do BMX PC, que vão direcionar os endereços e tudo mais, entrar em contato com o pessoal, vocês vão ser muito bem recebidos. E no PC, na rua Franco da Rocha, número 451. ACBX. ACBX É a Associação é o Instagram. Cearense de Bicicross. ACBX, Isso. Associação Cearense de Bicicross. Cearense de Bicicross. E também pode entrar em contato com a Federação Cearense de Ciclismo, que é a entidade máxima do esporte ciclismo aqui, que a gente está lá e também para fazer essas orientações e encaminhar para os espaços onde pratica o BMX. Tá, fala dessa etapa que vai acontecer, inclusive tem a data já confirmada, né? Então fala um pouco sobre essa etapa e também a data que já foi confirmada. Então, a quarta etapa do Campeonato Cearense de Bicicross vai acontecer agora no dia 24 de novembro. Houve uma alteração, inicialmente seria no dia 3, mas nós tivemos um problema técnico com o sistema de largada, mas já tudo resolvido. Dia 24 de novembro, lá no Centro de Formação Olímpica, no CFO, um espaço maravilhoso, que todos os cearenses deveriam, pelo menos os fortalezenses deveriam conhecer, porque está lá aberto à comunidade. E a pista de bicicross lá é uma das melhores que tem no Nordeste, quiçá a melhor, mas já teve, inclusive, evento nacional com atletas olímpicos participando de eventos aqui, como a Paula Reis, que correu das Olimpíadas de Paris, e teve aqui, foi campeã lá no CFO em 2018. Então, assim, vai ser no Centro de Formação Olímpica, é um projeto junto com as outras federações, do Progesp e do Cigesp, que são parceiros das federações cearenses aqui. Nosso agradecimento também ao Progesp, né? E a toda a galera que está lá cuidando para que esses eventos possam acontecer. Uma série de eventos vão acontecer agora no CFO, justamente capitaneados pelo Progesp. Tá? E esse evento é a quarta etapa. No final do certame estadual, isso vai contar ponto para o ranking nacional da Confederação Brasileira de Ciclismo. E vale ressaltar que esse evento, eles terminam selecionando, esse evento termina selecionando os melhores atletas para a gente participar dos campeonatos nacionais. Chegando no campeonato nacional, os atletas que conseguirem as melhores colocações também se credenciam aos eventos internacionais pela Confederação Brasileira de Ciclismo. Então é um evento importante. É importante o certame estadual para que a gente possa ir para os eventos regionais, nacionais e internacionais. Inclusive no ano que vem vai ter um evento internacional aqui no Brasil e os meninos que vão, desse ano, que ficarem melhores colocados no estadual aqui, vão ter possibilidade de estar participando. Legal. Joyce. Esse evento, ele inclusive faz parte daquele que uma vez vieram falar, o Circuito Esporte Ceará. Ah, tá, legal. Ele está dentro desse circuito, né? Sim. Como ele bem falou, vai ser lá no Centro de Formação Olímpica. E assim, o trabalho que a Federação de Ciclismo faz é muito bom aqui no estado do Ceará. É como ele falou já no começo, é muito bom quando eles têm esse espaço para poder falar, porque muitas vezes fica tudo muito desconhecido. O próprio CFO, como ele citou, tem gente que nem sabe o que é o CFO e tem gente que acha que nem funciona, mas ele está ali funcionando todo santo dia. Então, esse evento faz parte lá do circuito, vai ser agora dia 24, não é isso? Alterou a data para o dia 24 de novembro. É esporte olímpico, né? Exatamente. E assim, é como eu estou dizendo, muitas vezes as pessoas não conhecem, acham que nem sabe que existem competições, acho que o ciclismo se resume ao pessoal que sai para pedalar de noite, que a gente sempre vê. Aí o pessoal acha que se resume a isso. E é muito além, tem essa competição. A disciplina é olímpica, né? E a gente tem um garoto aqui no Ceará que é terceiro do Brasil na categoria Championship, que divide em várias categorias, e as categorias olímpicas são para garotos acima de 18 anos. Então tem um garoto aqui que conseguiu ficar em terceiro no ranking nacional, 2023, e é um garoto que tem assim, tem talento, esforçado, é um garoto que tem se desenvolvido bastante, e nós temos vários garotos aqui com potencial de chegar num evento nacional, de chegar a uma seleção brasileira, porque a Confederação Brasileira de Ciclismo seleciona os atletas, leva para os eventos internacionais. Então, assim, a gente tem esperança de que daqui saia, de repente, não para essa Olimpíada de Los Angeles, porque um ciclo olímpico não se faz, um atleta olímpico não se faz em 4
Sim. 4 anos, né? São 8, 12 anos. Então a gente tem esperança que saia pelo menos uma promessa olímpica que a gente tem. Agora a gente espera se confirmar isso nos anos vindouros aí. Tá. Show de bola. Cara, muito obrigado por te receber aqui. Satisfação conhecer um pouco mais sobre esta federação e mais essa federação a partir aqui do Resenha de Artilheiro. E as portas estão abertas para que você venha divulgar esse evento quando estiver mais próximo, quando passar o evento para falar sobre o sucesso que foi, enfim. Estamos à disposição da Federação Cearense de Ciclismo e do Marcos Fofão. Valeu. Eu agradeço demais o convite, agradeço a recepção. Só fazer uma observação, Claro. outro lembrete. No dia 24 tem a 4ª etapa e no dia 8 de dezembro a gente tem a final, que é lá em Quixadá. Importante falar também que os eventos acontecem em várias cidades para que dê essa dimensão de divulgação, porque é importante também o interior estar integrado. Claro. O estado é grande, tem muitas cidades e muitas vezes as pessoas não praticam algum determinado esporte por desconhecê-lo. Então é importante demais o trabalho que vocês estão fazendo. A Federação Cearense de Ciclismo, mais uma vez, agradece o convite e, em nome da federação, nosso muito obrigado. Show. Valeu. Joyce, obrigado, hein? Obrigada, até a próxima. Mais uma vez e até a próxima, se Deus quiser. 9 de dezembro, voltar aqui para a Trazer gente com bater os um campeões. papo. Com os campeões, show de bola. Ótimo. Fechou. Com os campeões. O Resenha de Artilheiro está terminando. Produção, roteiro e edição, jornalista Paulo Sérgio Cordeiro. Concepção de conteúdo, jornalista Lúcio Gleison Shoa. Edição de imagens, Ranieri Vieira. Engenheiro de telecomunicações e direção técnica, Isaac Garcia. Coordenação de comunicação da Câmara Municipal de Fortaleza, jornalista Renata Sampaio. Comentários hoje, Hugo do Vale e Joyce Maciel. A gente se encontra na próxima quinta-feira aqui na TV Câmara Fortaleza, canal 7.2, às 16h30 e na FM Fortaleza 90.7, sempre às segundas e sextas-feiras, 11 horas da manhã. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre e agora com eles. Tchau! TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.